A reforma da Previdência em nível estadual é mais um dos grandes desafios da magistratura e de outras carreiras típicas de Estado. Aqui em Minas, a proposta já está tramitando na Assembleia Legislativa do Estado. Como poderá ficar a contribuição previdenciária? Haverá cobrança extraordinária? E as regras de transição, pensões por morte? Esses são os principais temas de hoje do Pensamento Jurídico, uma produção da Associação dos Magistrados Mineiros, AMAGES, em mais uma edição especial e à distância por conta aí da pandemia do coronavírus. O nosso entrevistado é o advogado especialista em direito previdenciário, Nazário Nicolau Maia Gonçalves de Faria, que presta consultoria para a AMAGES e parceiros no Fórum Mineiro das Carreiras Típicas de Estado. Doutor Nazário, obrigado pela presença aqui, nos atender nessas condições. Olá, Orion. Obrigado você pelo convite. Espero que a gente possa produzir com qualidade o conteúdo para os nossos ouvintes e nossos telespectadores. Com certeza. Bom, e a você que nos assiste aí, inscreva-se no canal da AMAGES no YouTube, deixe seus comentários, sugestões que serão muito bem-vindos. Doutor Nazário, ele é pós-graduado em Direito Público pela PUC Minas, professor do Instituto de Estudos de Direito Previdenciário e presidente da Comissão de Direito Previdenciário dos Servidores Públicos pela da OAB de Minas Gerais. É também autor do livro Revisões de Benefícios Previdenciários dos Servidores Públicos. Então, doutor Nazário, a reforma da Previdência já está na Assembleia Legislativa em fase de debates, né? Qual é a proposta de contribuição previdenciária que nós temos aí para os magistrados da ativa e aposentados? Esse tema é de suma importância, até para esclarecer a todos os colegas que todos os servidores, sejam eles ativos ou inativos, estão sendo atingidos pela reforma do Estado. Em relação à contribuição previdenciária ordinária, que é a que todos os senhores pagam hoje no viés de 11%, há uma proposta específica aqui para o Estado de Minas Gerais de uma progressividade. E a progressividade que eles estão propondo aqui para o Estado, ela é mais prejudicial do que a da própria União, que partia de 7,5% até 22%. O ponto de partida aqui do Estado é em 13%. Né? Ele passa a ter a alíquota mínima maior do que a que hoje é exigida, e ela hoje vai é de 11, a né? 19%. Hoje é de 11%. Hoje são de 11%. Perfeito, Orion. Hoje são de 11% e vai passar a ser no mínimo de 13%, com uma variável até 19%. Na prática, para os magistrados, nós vamos ter uma alíquota média de 18,7%. Ou seja, quer dizer, são 4 alíquotas bem distantes uma das outras e bem altas, né? No caso, aí, há quem diga que isso aí é quase que um confisco salarial, porque o magistrado já paga aí 27,5% do imposto de renda, vai chegar quase que a 50% dos seus ganhos para pagar imposto, né? Exato. Inclusive, a crueldade da situação é que as duas menores alíquotas, elas são bem curtas, né? A variável entre 13% e 14%, elas vão até R$4.000. E as outras duas já com esse lastro maior entre 16% e 19%. E, obviamente, nós temos um entendimento, inclusive com decisões da própria Suprema Corte Brasileira, de entender que alíquotas progressivas no serviço público, elas têm o caráter confiscatório por vários motivos, dentre os quais esse muito bem posto por você, Orion, na soma da carga tributária direta com a indireta, há um confisco demasiado aos nossos magistrados. Inclusive, em razão disso, nós temos essas decisões pela inconstitucionalidade. Na época, inclusive, o julgado é de um caso de Santa Catarina, uma ação direta de inconstitucionalidade, que expressou exatamente sobre as égides do princípio do não confisco, o direito ou a inconstitucionalidade da progressividade. A ideia aqui, na verdade, é implementar uma alíquota, pelo menos a posição da magistratura, isonômica para todos os servidores públicos, por um motivo muito simples. O benefício previdenciário ele decorre da contraprestatividade daquele servidor. Então, não é minimamente razoável que um servidor pague mais para ter um benefício menor do que o outro servidor. Ou seja, além da questão do confisco salarial, que é questionável do ponto de vista constitucional, há outro aspecto que é a quebra da isonomia, quer dizer, pagar de formas diferentes entre os servidores, né? Perfeito. É uma situação que deve ser, sim, abordada e corrigida. Bom, como nós estamos aí
Sim, por favor. Pode? Se não, Como na nós estamos Assembleia, numa na fase, Justiça, Orion. como nós estamos na fase ainda anterior, que é a legislativa, em vez de o recurso judicial, não é isso? Há possibilidades de mudanças. O senhor vê essas possibilidades, vê chances de mudanças? Quais seriam as alternativas para a contribuição previdenciária? A leitura que a gente tem do interesse dos deputados em relação ao tema é que nós não temos correlação de forças no momento para implementar uma alíquota única. É uma realidade que a gente precisa informar os nossos magistrados, não obstante nós apresentarmos essa pretensão, inclusive por meio de emenda, né, na linha de uma fixação de alíquota única. Nas conversas que nós estamos amadurecendo nos bastidores, é uma alíquota progressiva que eles parecem que vão apresentar, mas com uma menor agressividade ou prejuízo aos servidores. A ideia e a percepção que nós temos nesse diálogo é nesse sentido. Agora, doutor Nazário, além da cobrança ordinária, poderá haver uma cobrança extraordinária. Como é que isso pode se dar? Em qual situação? Porque é quase que um cheque em branco, né? É gravíssimo, na verdade, essa situação, sabe? Orion, a situação do Estado em relação à Previdência, ela é de fato deficitária. Esse ponto é muito importante de todos compreenderem. Mas ela não decorre de uma falta de contribuição previdenciária ou um problema dos servidores propriamente ditos, que sempre contribuíram e fizeram a sua parte. Nosso problema é um problema histórico de gestão administrativa, inclusive retirando dinheiro do fundo previdenciário no final da década de 90, com uma tentativa de correção do Itamar Franco, criando um novo fundo previdenciário que foi superavitário por mais de 10 anos e ele foi extinto no governo da Anastasia e jogou todo mundo de volta para o Tesouro, inviabilizando a autossustentabilidade do fundo. E qual que é a proposta da extraordinária? Basicamente, tratar o seguinte, eles vão viabilizar ou verificar o tamanho do déficit previdenciário e, a partir disso, quem vai pagar essa conta, especialmente, é o segurado. Primeiramente, a ideia deles é alterar a isenção tributária do aposentado e pensionista, que hoje só paga a previdência a partir de R$ 6.101, e ele vai passar a pagar a previdência a partir de salário mínimo. É uma situação, uma mudança drástica. E, além disso, se isso for insuficiente, por óbvio, ele vai fazer uma análise atuarial para que os próprios servidores paguem a dívida por meio do que eles chamam de contribuição extraordinária. E o grande problema é que ele sequer estabeleceu por lei, no momento, um limite para poder fixar de percentual. Seria como um gatilho, né? Quer dizer, a cada momento que o déficit alcançasse um determinado valor, dispararia, então, a contribuição extra. Mais do que isso, o grande problema é que eles já apresentaram a análise do déficit para os próximos 20 anos. Então, eles já reconheceram a existência desse déficit. E eu fico com bastante receio, sabe, Oriol? Porque, por exemplo, no estado de São Paulo, o Dória já apresentou o decreto para regularizar ou regulamentar a cobrança do inativo que ganha até salário, a partir de salário mínimo. E o próximo passo de São Paulo é implementar a extraordinária. E a tendência é acontecer isso da mesma sorte aqui no estado de Minas. Ele demorou para fazer isso em São Paulo 30 dias para apresentar essa cobrança. Sim, e a cobrança do aposentado será, então, da mesma forma que se cobra do magistrado do Nativa. Perfeito, vai partir pagamento progressivo a partir de salário mínimo. Sim. A respeito de previdência complementar, os magistrados têm que pensar nisso também? Tem que investir? Previdência complementar, na seara hoje que nós encontramos da Previdência do Estado, tem que ser pensada não só como um instrumento para os novos servidores, como em especial os servidores de médio tempo, ou seja, as pessoas que estão vinculadas à média aritmética. É algo a ser pensado, sim, e o governo está apresentando uma política migratória de aposentadoria complementar. Mas tem um grande defeito na proposta do governo para incentivar essa migração, sabe, Oriol? Eles deixaram de criar um incentivo de migração propriamente dita, ou seja, o servidor pode fazer a opção pelo sistema de aposentadoria complementar, mas o fundo individual dele, que é a caixinha que ele vai juntando dinheiro, vai partir de R$0, mesmo que ele tenha 20 anos
de tempo já contribuído para a Previdência Social do Estado. É uma situação que eu vejo até como confisco tributário. Bom, já que estamos falando de muitos prejuízos, né? Como é que ficariam as pensões por morte? Outro tema de suma gravidade. Estava conversando isso, inclusive, com o nosso presidente da Mages, hoje. A situação atual, nós temos uma pensão que parte ou da remuneração da ativa ou do valor da aposentadoria do nosso servidor. E dela se garante 100% do valor até o teto do INSS e 70% do que passa. Isso dá uma média de 70 e poucos por cento, 78% do valor originário. Qual que é a proposta do governo? Ele aqui, primeiramente, ele trata de maneira diferenciada entre o servidor ativo e o inativo, trazendo uma situação gravíssima, sabe, Orion? O servidor ativo, ele vai ter como base da pensão, a base de cálculo, a metodologia da aposentadoria por invalidez. O que significa isso na prática? É que ele vai partir se ele tiver até 20 anos de tempo de contribuição, a base de cálculo do benefício dele vai ser de 60%. E mais do que isso, ele vai deixar de garantir ao nosso dependente 100% dessa base de cálculo, atribuindo só 50% como garantia, que é o que a gente chama de cota familiar, e 10% por dependente. O que significa, quando do servidor ativo, uma perda de até 60% da pensão que hoje seria implementada. É gravíssimo, não tem um mínimo de isonomia quanto ao tratamento da pensão, uma regra de transição razoável para se tratar sobre o tema, e isso é uma situação que deixa até a carreira em si menos chamativa, porque a ideia do serviço público é exatamente a estabilidade dos nossos servidores e da família dele no futuro, né? E a pensão, ocorrendo a morte na aposentadoria, a pensão também muda? Muda. Ela, pelo menos, ela é um pouco melhor do que a aposentadoria do ativo. A pensão do inativo, ela trabalha com a base da aposentadoria em si. Mas, mesmo assim, ela tem essa divisão de cota de 50% mais 10%. A gente sai de 100% para 60%. Uma perda aí, em média, de 30%. Doutor Nazário, estamos na reta final do nosso programa. Gostaria que o senhor falasse um pouquinho sobre as regras de transição aí, para quem está no meio da carreira, quem está no fim da carreira, como é que fica aí? Qual que é a previsão? A regra de transição é uma mudança muito drástica. A primeira coisa que eles estão fazendo é revogando as regras de transição que hoje vigem. Então, se você não preencheu o requisito todo até a data da publicação, a gente vai partir da revogação, da inaplicabilidade daquela regra. E eles estão colocando duas regras diferentes no lugar. Uma regra é uma regra de pontos, que aumenta a idade mínima do homem e da mulher, e a soma da idade com o tempo de contribuição tem que ser 87 pontos para a mulher e 97 pontos para o homem. E não basta isso. Por exemplo, os nossos servidores que fazem jus à paridade de integralidade, eles vão ter que ter 65 anos de idade e 62 para o homem e 62 para a mulher. E para quem não tem paridade de integralidade, a regra de cálculo é a regra nova. Essa é a nossa regra de pontos e ela é muito prejudicial. E a segunda regra é uma regra de pedágio, sabe, Orion? Ela exige basicamente os mesmos requisitos de hoje, com uma diferença grande, que exige 100% do tempo que falta para essa pessoa aposentar. Então, se ela tem um período de 3 ou 4 anos, ela vai ter que ficar 6 a 8 anos a mais na atividade. É uma situação realmente complicada e eu não vejo isso como uma transição razoável. Muito bem. Doutor Nazário, o tema é muito complexo, muito interessante, impactante aí sobre a magistratura e requer mais tempo. Eu gostaria de convidar o senhor para uma outra ocasião para a gente detalhar mais essa situação aí envolvendo os impactos da reforma da Previdência sobre as carreiras típicas de Estado, especialmente aí a magistratura. Muito obrigado por hoje. Foi um prazer recebê-lo aqui no Pensamento Jurídico. O prazer foi meu amigo Orion, e fico sempre às ordens quando precisar. Um grande abraço. Muito obrigado. E você que está nos assistindo, pode rever esse programa quantas vezes você quiser no canal da Mages no YouTube, nas redes sociais, no site da Mages. Inscreva-se ali, deixe suas sugestões e comentários. Vamos ficar por aqui. Um abraço e até a próxima.